Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Sem Firulas. Hoje eu lerei o conto Aqueles que se Afastam de Homelas, que é um conto do livro As 12 Moradas do Vento. Com um clamor de sinos marcados pela elevação das andorinhas, deu-se o início ao festival de verão da cidade de Homelas, com suas brilhantes torres à beira-mar. O equipamento dos barcos no porto brilhavam com suas bandeiras. Nas ruas, entre as casas com telhados vermelhos e paredes pintadas, entre antigos jardins cobertos de musgo e sob avenidas de árvores, grandes parques do passado e edifícios públicos, as procissões se moviam. Algumas eram decorosas. Idosos em longas túnicas rígidas de malva e cinza, operários mestre-austeiros, quietos, mulheres alegres carregando seus bebês a bater papo enquanto caminhavam. Em outras ruas, a música com batidas mais rápidas, um cintilante gongo e pandeiro. As pessoas dançavam, a procissão era uma dança. Crianças corriam, indo e vindo se esquivando, seus gritos altos subindo como o vôo das andorinhas, cruzando sobre a música e o canto. Todas as procissões dirigiam-se para o lado norte da cidade, onde no grande prado d'água, chamado Campos Verdes. Meninos e meninas, nus ao ar brilhante, com pés e tornozelos manchados de lama e esbeltos braços longos, se esforçavam em controlar seus quietos cavalos antes da corrida. Os cavalos não usavam quaisquer arreios, mas um cabresto simples. Suas crinas foram trançadas com fitas prateadas, douradas e verdes. Eles alargavam suas narinas e empinavam e vangloriavam-se uns aos outros. Eles estavam muito excitados, sendo os cavalos os únicos animais a adotarem nossas cerimônias para eles próprios. Ao longe, ao norte e oeste, as montanhas se elevavam, circundando metade de Homelas em suas baías. O ar da manhã era tão límpido que a neve, ainda coroando os 18 picos, queimava com o fogo branco-dourado através de milhas de ar iluminadas pelo sol, sob o azul escuro do céu. Havia vento suficiente apenas para fazerem flutuar, de vez em quando, os estandartes fincados que marcavam a rota da pista de corrida. No silêncio dos grandes prados verdes, pode-se ouvir a música sinuosa pelas ruas da cidade, mais distante e mais próxima se aproximando. Uma alegre doçura leve do ar que, de vez em quando, treme e se aglomera e estoura em um grande clangor alegre dos sinos. Que alegria! Como se deve falar da alegria? Como descrever os cidadãos de Homelas? Eles não eram um povo simplório, note, embora fossem felizes, mas nós não dizemos mais palavras animadoras. Todos os sorrisos tornaram-se arcaicos. Dada uma descrição como esta, tende-se a fazer certas suposições. Dada uma descrição como essa, tende-se a procurar nas proximidades um rei montado em um garanhão, esplêndido e rodeado por seus nobres cavaleiros, ou talvez em uma liteira dourada, sendo transportado por grandes e musculosos escravos. Mas não havia rei. Eles não usam espadas nem mantinham escravos. Eles não eram bárbaros. Eu não conheço as regras e leis de sua sociedade, mas suspeito que elas eram singularmente poucas. Assim como viviam sem monarquia e nem escravidão, também existiam sem a bolsa de valores, o anúncio, a polícia secreta e a bomba. No entanto, repito que estas não eram pessoas simplórias, nem pastores dóceis, nobres selvagens, utópicos insossos. Eles não eram menos complexos do que nós. O problema é que temos o mau hábito, incentivado por pedantes e sofisticados, de considerar a felicidade como algo muito estúpido. Só a dor é intelectual, só o mal é interessante. Essa é a traição do artista, a recusa em admitir a banalidade do mal e o terrível tédio da dor. Se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Se dói, repita, mas louvar o desespero é condenar o prazer. Abraçar a violência é perder o controle de todo o resto. Nós quase perdemos o caminho. Já não podemos descrever um homem feliz, nem fazer qualquer celebração da alegria. Como é que eu posso lhe falar do povo de Homelas? Eles não eram crianças inocentes e felizes.
apesar de suas crianças serem de fato felizes, eram adultos inteligentes, maduros e apaixonados, cujas vidas não eram miseráveis. Oh, maravilha! Mas eu gostaria de poder descrevê-los melhor. Eu gostaria de poder lhes convencer. Omela soa, em minhas palavras, como uma cidade em um conto de fadas. Há muito tempo, em um lugar muito longe, era uma vez. Talvez seria melhor se você imaginasse com suas próprias ideias de fantasia, supondo que elas irão lhe satisfazer, pois certamente não posso atender a todos vocês. Por exemplo, que tal tecnologia? Eu acho que não haveria carros nas ruas, nem helicópteros acima delas. Isso decorre do fato de que as pessoas de Homelas são felizes. Felicidade é baseada em discernir o que é necessário do que não é necessário, mas não destrutivo, e do que é destrutivo. Na categoria do meio, no entanto, há do desnecessário, mas não destrutivo, que é a do conforto, luxo, exuberância, etc. Eles poderiam perfeitamente ter aquecimento central, trens de metrô, máquinas de lavar e todos os tipos de dispositivos maravilhosos que ainda não inventaram aqui. Fontes de luz flutuantes, motores sem combustível, uma cura para o resfriado, ou eles poderiam não ter nada disso, não importa, imagina o que você quiser. Eu me inclino a pensar que as pessoas das cidades acima e abaixo da costa foram chegando a Almelas durante os últimos dias antes do festival. Em pequenos e velozes trens e bondes de 2 andares, e que a estação de trens de Almelas é, na verdade, o prédio mais bonito da cidade, embora mais simples que o magnífico mercado dos agricultores. Mas, mesmo que possua trens, temos que Almelas, até agora, se pareça a alguns de vocês, um lugar certinho demais. Sorrisos, sinos, desfiles, cavalos, blé. Se assim for, por favor, adicione uma orgia. Se uma orgia for ajudar, não hesite. Não teremos, porém, templos a partir do qual surgirão belos sacerdotes e sacerdotisas nuas, já meio em êxtase e prontos para copular com qualquer homem ou mulher, amante ou estrangeiro, que deseja a união com a divindade profunda do sangue, apesar de que foi a minha primeira ideia. Na verdade, seria melhor não ter nenhum templo em Homelas. Pelo menos não templos ocupados. Religião sim, clero não. Certamente os belos nus podem simplesmente vaguear, oferecendo-se como suflês divino para a fome dos necessitados e do arrebatamento da carne. Deixe que eles participem das procissões, como tamborins atingidos acima das cópulas e a glória do desejo ser proclamado sobre os gongos. E, um ponto não insignificante, deixar a prole desses rituais deliciosos ser amada e cuidada por todos. Uma coisa que eu sei que não há em Homelas é culpa. Mas o que mais deve haver? Pensei a princípio que não haveria drogas, mas isso é puritanismo. Para quem gosta, a doçura insistente e lânguida do Drus pode perfumar os caminhos da cidade. Drus que, pela primeira vez, traz uma grande leveza e brilho para a mente e membros. E em seguida, depois de algumas horas, um sonho lânguido e visões maravilhosas dos arcanos e mais íntimos segredos do universo, assim como o emocionante prazer do sexo para além da crença. Mas isso não é um hábito naquela cidade. Para gostos mais modestos, eu acho que deveria haver cerveja. O que mais? Que outra coisa mais pertence à cidade alegre? A sensação de vitória, certamente. A celebração da coragem. Mas como a fizemos sem clero, vamos fazê-la sem soldados. A alegria construída sobre matança bem-sucedida não é o tipo certo de alegria. Não acontecerá, é temível e banal. Uma satisfação ilimitada e generosa, um triunfo magnânimo, sentido não contra um inimigo externo, mas em comunhão com o melhor e mais justo nas almas de todos os homens, em toda parte e no esplendor do verão do mundo. É o que preenche os corações do povo de Homelas, e a vitória que eles comemoram é da vida. Eu realmente não acho que muitos deles precisam tomar Drus. A maior parte da procissão chegou aos Campos Verdes agora. Um aroma maravilhoso de cozido sai das tendas vermelhas e azuis de alimentação. Os rostos das crianças pequenas estão amigavelmente pegajosos. Na barba grisalha
benigna de um homem estão entrelaçadas migalhas de saborosas pastelarias. Os jovens e as meninas montaram seus cavalos e estão iniciando o grupo em torno da linha de partida do percurso. Uma mulher idosa, pequena, gorda e sorridente, está distribuindo flores de um cesto e jovens homens altos as colocam em seus cabelos brilhantes. Um garoto de 9 ou 10 anos se senta na borda da multidão sozinho tocando uma flauta de madeira. As pessoas param para ouvi-lo e sorriem, mas não falam com ele, pois ele nunca deixa de tocar e nunca olha para eles. Seus olhos escuros totalmente absortos na magia fina, e doce da música. Ele termina e lentamente baixa as mãos segurando a flauta de madeira, como se esse silêncio privado fosse um sinal. De uma só vez, soam as trombetas de um pavilhão perto da linha de partida. Imperioso, melancólico, profundo. Os cavalos em suas pernas finas recuam em resposta. Os jovens montadores, demonstrando tranquilidade, acariciam os pescoços dos cavalos para acalmá-los, sussurrando: "Calma, calma, minha beleza, minha esperança." Eles se colocam ao longo da linha de partida conforme a classificação. As multidões ao longo da pista de corrida são como campo de grama e flores ao vento. O festival de verão já começou. Você acredita? Você aceita o festival, a cidade, a alegria? Não? Então deixe-me descrever mais uma coisa. Em um porão debaixo de um dos belos edifícios públicos da Almelas, ou talvez na adega de uma das suas espaçosas residências, existe um quarto com a porta trancada e sem janelas. Uma récia de luz penetra pela poeira entre as rachaduras nas placas. Em um canto do pequeno quarto, um par de esfregões duros, coagulados, fedorentos, estão perto de um balde enferrujado. O chão é de terra, um pouco úmido ao toque, como a adega de terra normalmente é. O quarto é de cerca de 3 passos de comprimento e 2 de largura. Um mero armário de vassouras ou sala de ferramentas em desuso. Nesse quarto, uma criança está sentada. Poderia ser um menino ou uma menina. Parece ter cerca de 6 anos, mas na verdade tem quase 10. É débil mental. Talvez nasceu com defeito, ou talvez tenha se tornado imbecil através do medo, desnutrição e abandono. Ela esfrega seu nariz e ocasionalmente se atrapalha vagamente com seus dedos do pé ou genitais, pois fica encolhido no canto mais distante do balde e dos 2 esfregões. É medo dos esfregões, os acha horríveis. Ela fecha os olhos, mas sabe que os esfregões ainda estão lá, de pé. E a porta está fechada e ninguém virá. A porta está sempre trancada e ninguém nunca vem. Só que às vezes a criança não tem compreensão de tempo ou intervalo. Às vezes a porta chocoalha terrivelmente e se abre e uma pessoa ou várias pessoas estão lá. Um deles pode entrar e chutar a criança para fazer levantar-se, os outros nunca chegam perto, mas a espreitam com olhos assustados, enojados. A tigela de comida e o jarro de água são rapidamente preenchidos. A porta é trancada e os olhos desaparecem. As pessoas na porta nunca dizem nada, mas a criança que nem sempre viveu na sala de ferramenta e pode lembrar-se de luz solar e da voz de sua mãe, às vezes fala. "Eu vou ser bom", ela diz. "Por favor, deixe-me sair, vou ser bom." Eles nunca respondem. A criança costumava gritar por ajuda durante a noite e chorar bastante tempo, mas agora ela só faz uma espécie de choramingo. "Erra, erra", e fala menos e com menos frequência. Ela é tão fina que não há panturrilha nas pernas. Sua barriga se projeta. Ela vive com meia tigela de farinha de milho e gorduras por dia. Ela está nua. As suas nádegas e coxas são uma massa de feridas infeccionadas, enquanto se sente em seu próprio excremento continuamente. Todos sabem que ela está lá. Todo o povo de Homelas. Alguns deles chegaram a vê-la, outros se contentaram apenas em saber que está lá. Todos eles sabem que precisa estar lá. Alguns deles entendem o porquê, outros não. Mas todos entendem que a sua felicidade, a beleza de sua cidade, a ternura de suas amizades, a saúde de seus filhos, a sabedoria dos seus estudiosos, a habilidade de seus fabricantes, mesmo a abundância de sua colheita e o clima agradável de seus céus, depende inteiramente do sofrimento abominável dessa criança. Isso geralmente é explicado às crianças quando estão entre 8 e 12 anos, sempre que elas parecem capazes de compreender.
E a maioria das pessoas que vêm para ver a criança são jovens, embora muitas vezes adultos venham ou retornem para ver a criança. Não importa quão bem o assunto tenha sido explicado a eles, esses jovens espectadores sempre ficam chocados e enojados com a visão. Eles sentem desgosto quando se julgavam superiores. Eles sentem raiva, indignação, impotência, apesar de todas as explicações. Eles gostariam de fazer algo para a criança, mas não há nada que possam fazer. Se a criança for trazida à luz do sol, fora daquele lugar vil, se fosse limpa e alimentada e confortada, o que seria uma coisa boa, na verdade, mas se isso fosse feito, nesse dia e nessa hora, toda a prosperidade, beleza e prazer de Homelas iria murchar e se destruir. Estes são os termos. Trocar toda a bondade e graça de cada vida em Homelas por essa pequena e única melhora. Jogar fora a felicidade de milhares para a possibilidade da felicidade de um. Seria deixar a culpa dentro dos muros de fato. Os termos são estritos e absolutos. Nem mesmo uma palavra amigável pode ser dita à criança. Muitas vezes, os jovens vão para casa em lágrimas ou em uma raiva sem lágrimas quando eles veem a criança e enfrentam esse terrível paradoxo. Eles podem meditar sobre isso por semanas ou anos, mas com o passar do tempo, eles começam a perceber que, mesmo que a criança pudesse ser libertada, ela não iria ficar muito bem com sua liberdade. Um pouco de prazer vago, de calor e comida sem dúvida, mas pouco mais. É muito degradada, imbecil, para conhecer qualquer alegria real. Ela teve medo por tanto tempo que nunca mais seria livre do medo. Seus hábitos são demasiado rudes para ela responder a um tratamento humano. Na verdade, depois de tanto tempo que provavelmente seria infeliz, sem paredes sobre ela para protegê-la e sem as trevas para os seus olhos, e seu próprio excremento para assentar-se por cima dele. Suas lágrimas pela injustiça amarga secam quando eles começam a perceber a terrível justiça da realidade e a aceitá-la. No entanto, as suas lágrimas e raiva, as provas da sua generosidade e da aceitação de sua impotência, que são, talvez, a verdadeira fonte do esplendor de suas vidas, deles não é uma felicidade irresponsável e insípida. Eles sabem que, como a criança, não são livres. Eles conhecem compaixão. É a existência da criança e seu conhecimento de sua existência que possibilita a nobreza de sua arquitetura, a pungência de sua música, a profundidade de sua ciência. É por causa da criança que eles são tão gentis com as crianças. Eles sabem que se uma coitada não estivesse lá a choramingar no escuro, o outro, o flautista, não poderia fazer nenhuma música alegre como os jovens cavaleiros que se alinham em sua beleza para a corrida à luz do sol da primeira manhã de verão. E agora, você acredita neles? Eles são mais críveis? Mas há mais uma coisa a dizer, e isso é muito incrível. Às vezes, uma das meninas ou meninos adolescentes que vão ver a criança não vai para casa para chorar ou ficar com raiva. Não voltam de fato para casa. Às vezes, também um homem ou uma mulher muito mais velha fica em silêncio por um dia ou dois e depois sai de casa. Essas pessoas vão para a rua e caminham sozinha, mantêm-se de pé andando e andam em linha reta para fora da cidade de Homelas através de seus belos portões. Elas continuam atravessando os campos agrícolas de Homelas. Cada um vai sozinho, o jovem ou a menina, homem ou mulher. A noite cai, o viajante tem de passar pelas ruas da vila entre as casas com iluminação amarela nas janelas e na escuridão dos campos. Cada um sozinho, eles vão para o oeste ou para o norte em direção às montanhas. Eles vão. Abandonam Homelas sempre em frente para a escuridão e eles não voltam. O lugar para onde eles se dirigem é ainda menos imaginável para a maioria de nós do que a cidade da felicidade. Eu realmente não posso descrevê-lo. É possível que não exista. Mas eles parecem saber para onde vão, aqueles que se afastam de Homelas.